Palácio de Verão em Beijing. China, 1860. O colonialismo avança à medida em que as tropas inglesas e francesas assaltam Beijing. Do lado de fora da cidade, destroem a joia da dinastia, o Palácio Imperial de Verão. As tropas francesas roubam estátuas de jade, sedas e tecidos bordados, pérolas do tamanho de ameixas. Quando chegam os ingleses, as tropas incendeiam 200 salões de madeira entalhada, mármore e ouro. É impossível imaginar a beleza e o esplendor dos palácios que incendiamos, escreveu um soldado. O incêndio como que queimava nosso próprio coração. A 20 quilômetros em Beijing, outro coração se parte. Dentro da residência imperial, a cidade proibida, uma concubina de 26 anos chora. É Tzu Chi, mãe do único filho do imperador. Para ela, o Palácio de Verão era o mundo. A única recompensa para uma concubina em sua vida de confinamento e prisão na cidade proibida. Os europeus haviam destruído o jardim, e com ele, a alegria de Tzu Chi. Até que sobrevém a morte. O imperador falece, segundo muitos, de vergonha. O filho de Tzu Chi é o próximo na linha de sucessão ao trono. Até que ele atinja a maioridade, ela reinará em seu lugar. Mas uma vez conquistado o poder, ela jamais renunciará a ele. Tzu Chi passa de escrava do palácio a imperatriz de toda a China e reconstrói seu palácio das cinzas. Com apenas 19 anos, morre o imperador da China. Tzu Chi indica seu sobrinho para sucedê-lo, porém continua a reinar. Príncipes rebeldes tentaram destituí-la e colocar um homem no trono da China. Mas, desafiando os conspiradores e a tradição, Tzu Chi coroa a si própria. Pela primeira vez em 1000 anos, a China é governada por uma mulher. O que não conseguia pela astúcia, ela simplesmente roubava. Em 1884, Tzu Chi apropriou-se de 50 milhões de dólares do tesouro, destinados à construção de um navio. Tzu Chi tinha outra coisa em mente: reconstruir o paraíso de sua juventude. Desde o século XII, os imperadores da China vinham aprimorando esta construção como um refúgio para a alma. O Jardim das Ondas Luminosas. Para os 150 camponeses que tiveram que construí-lo, foi um grande sofrimento. Com o suor do rosto, eles abriram um lago com quase 10 quilômetros de comprimento e transformaram toda a paisagem até onde a vista alcançava. Abarcando todo o horizonte, foram erguidas construções com estruturas roubadas de locais sagrados.
Os camponeses ergueram uma montanha com 60 metros de altura e sobre ela suntuosos prédios de madeira, bronze e ouro. De cima, os imperadores contemplavam sua obra. Modelo de um reino chinês com mais de 30 quilômetros quadrados. Um mundo ideal, porém, ele jamais se tornaria. No coração do novo Palácio de Verão, Tzu-Chi manda construir o maior teatro do país. 2 vezes por semana, atores e músicos enchem de vida o palco de 3 andares com histórias, lendas e batalhas simbólicas entre o bem e o mal. Mas nenhuma das histórias contadas aqui se compara à da própria Tzu-Chi, que, como a Imperatriz Dragão, tornou-se a maior divindade da China. Ela transformaria o reinado da China em uma lenda, mantendo o mais extravagante estilo de vida que o mundo jamais conheceu. Em 1888, a Imperatriz Viúva Tzu-Chi transfere-se definitivamente para o Palácio Imperial de Verão. Ela ocupará apenas uma pequena parte da nova residência, que conta com mais de 3.000 aposentos. A nova vida restabelece a juventude de Tzu-Chi. Já na casa dos 50, ela sobe correndo as colinas da longevidade no interior, rindo-se da dificuldade das criadas em segui-la. Na decoração dos corredores e pátios ornados com pinturas e madeira rara, Tzu-Chi não poupou gastos. Despendeu 1/7 do tesouro real em um mundo de sonhos construído apenas para ela própria. Apenas os poderosos tinham acesso ao mundo dourado de Tzu-Chi. Isso se tivessem sorte, porque ela sempre consultava um livro de números antes de marcar as entrevistas. Só então tinha início o ritual. No Palácio Imperial, os encontros nunca se davam de forma simples. Cada um deles se assemelhava a um grandioso espetáculo de ópera. Os que buscavam uma audiência tinham, primeiro, que passar por este monstro, que, ao que se dizia, detectava os súditos desleais e os devorava. Queimadores de incenso, entre eles este dragão, emanavam exalações de sândalo por todo o salão. Antes de saudar o imperador, os visitantes devem se ajoelhar e baixar a cabeça até o chão em um ritual conhecido como kowtowing. O papel de imperador é exercido pelo sobrinho de Tzu-Chi, Guan Shu. Diziam que a voz do rapaz se assemelhava ao zumbido de um mosquito. Desde a infância, ele serve apenas como fantoche. Mas ao chegar aos 18 anos, deverá, segundo a tradição, reinar sozinho no trono recoberto de amarelo imperial. Sentado no trono do dragão, o frágil imperador se vê cercado de centenas de imagens de dragões, o tradicional símbolo do poder imperial. Mas tudo não passa de uma encenação. É Tzu-Chi quem detém o poder. Ela governa por detrás das cortinas, aconselhando, corrigindo e até mesmo falando pelo rapaz.
Quando Guangxu atinge a maioridade, a imperatriz não solta as rédeas do poder como toda a China esperava. Sufoca a voz do rapaz e não permite o enfraquecimento da própria autoridade, enquanto a nação clama por mudanças. Embora preocupada com o poder, Zhu Xi não sabe como usá-lo. Nas províncias, 20 milhões de camponeses morriam de fome. Havia boatos de que em Beijing, os camponeses trocavam de filhos para não serem obrigados a ver os seus próprios morrerem de fome. Essas notícias raramente chegavam à suntuosa reclusão de Zhu Xi, e quando chegavam, ela não dava atenção. No entanto, ocultava as despesas da corte, que chegavam a cerca de 20 milhões de dólares por ano. O custo de uma única de suas refeições daria para alimentar 50 camponeses por um mês. Tanto no almoço como no jantar, a imperatriz exige 128 pratos diferentes. Contudo, só come os prediletos, tais como pés de patos, sopa da barbatana de tubarão, caramujos do mar. Os criados continuam a servir outros pratos, ainda que só para apodrecerem depois. Zhu Xi chega a ter 1000 criados, todos escravos de seus caprichos. Sabem que a seu serviço não passarão fome. Os criados de Zhu Xi aprendem a alegrar o seu humor. No jardim da harmonia cultivada, os mais dedicados nadam debaixo d'água para prender peixes em seu anzol. Muitas vezes, em lugar de peixes, eles amarram joias. No final do dia, as criadas banham Zhu Xi e a põem para dormir em uma cama de tijolos, aquecida com fogo e aromatizada por pétalas de rosa. Uma criada dorme do lado de fora do quarto, enquanto 6 eunucos mantêm guarda. A cada manhã, eles a despertam para a escolha dos trajes. Ela possui 20 mil. Segundo os costumes, as viúvas não podem usar maquiagem. Zhu Xi, que sempre fez pouco caso de tradições, ignora mais esta. E não demora a romper com outra. Cansada de governar por trás da cena, ela assume o lugar do imperador no trono do dragão da China. As consequências são desastrosas. Em 1894, a China e o Japão entram em guerra por causa da Coreia. Mas sem uma marinha moderna, a China é derrotada. À medida que se aproxima o século XX, a China é um gigante adormecido, dominado pela Europa. Mas poucas potências sorvem seus recursos e obrigam a abertura de seus mercados ao comércio internacional. A vitória do Japão sobre a China é como a última gota para muitos patriotas e intelectuais. Eles organizam um movimento em busca de reformas e encontram um inesperado aliado no Palácio de Verão.
Em 1898, no salão de audiências, Quang Shu se encontra com os líderes reformistas. O comitê planeja escolas públicas, uma burocracia modernizada, estradas de ferro e fábricas para o estímulo do comércio. Em suma, uma revolução para um país subdesenvolvido. Dias mais tarde, a imperatriz põe fim às reformas e aprisiona o imperador Quang Shu no palácio. Ela ordena que a residência imperial seja cercada de muralhas de tijolos para impedir a fuga do sobrinho. Quang Shu permanece como prisioneiro de Tzu-Chi até a morte libertá-lo. A vitória de Tzu-Chi sobre os reformistas acirra os ânimos contra o Ocidente. Foi criada uma milícia chamada de Sociedade dos Punhos Harmoniosos, ou Boxers. Em 1898, realizam suas primeiras agressões à influência estrangeira, matando os chineses cristãos. Para Tzu-Chi, a tão esperada libertação dos demônios estrangeiros parece próxima. Em 1900, contrariando seus conselheiros mais sábios, ela ordena o assassinato de todos os estrangeiros. Os Boxers matam milhares de europeus e seus aliados chineses. Em Beijing, eles sitiam as embaixadas estrangeiras durante 55 dias de terror. No dia 14 de agosto, tropas da América, França, Inglaterra e Japão dominam a capital. Então, até mesmo os criados de Tzu-Chi a abandonam. Apenas uns poucos permanecem para carregar sua liteira quando ela foge dos invasores. Mais uma vez, o Palácio de Verão é consumido pelas chamas. O sofrido povo de Tzu-Chi parece ter se livrado finalmente da Imperatriz Dragão. Três anos depois da rebelião dos Boxers, o Palácio de Verão é novamente cercado por admiradores. A tempo de celebrar seus 70 anos, Tzu-Chi manda reconstruir novamente o palácio. O salão, usado apenas uma vez por ano para o aniversário, fica cheio de presentes, vestidos recobertos com peles de raposa, chinelos incrustados com pérolas, um ramo de coral e o mais notável de tudo, as primeiras lâmpadas elétricas da China. Superando uma antiga superstição, Tzu-Chi concorda em posar pela primeira vez para uma foto. Na velhice, a imperatriz viúva entra relutante na idade moderna. Como palácio, ela renasce após a rebelião dos Boxers. As potências ocidentais colocam-na no trono como testa de ferro. Em contrapartida, a imperatriz, que havia ordenado a morte de todos os estrangeiros, agora advoga seus interesses, chegando até a convidar europeus para o Palácio de Verão. Mas tudo não passa de encenação. O último papel da lendária Imperatriz Dragão. Em 1908, quando Tzu-Chi sente se aproximar a morte, ela lega o trono a seu sobrinho, Pugli. Mais uma vez, reinaria por detrás de um menino. Um dia depois de escolhê-lo, ela vem a falecer. Seu grande palco, o Palácio Imperial de Verão,
finalmente fica em silêncio. Com ela, morre a China dos imperadores. Quando Pugli atinge os 6 anos, 2000 anos de tradição caem por terra. Eventualmente, no Palácio de Verão voltaria a reinar a paz. E mais uma vez, ele se tornaria o jardim celestial cultivado pelos antigos imperadores como refúgio para a alma.